Já estamos de volta. Hoje a gente vai falar sobre anestesia, esse procedimento médico que ainda causa muito medo e muitas dúvidas ainda entre os pacientes. A gente convidou o Dr. Sérgio Lima, anestesista e também presidente da Cooperativa dos Anestesistas do RN. Bom dia, tudo bom, Dr. Sérgio? Tudo ótimo. Vamos explicar o que é que acontece no corpo com anestesia. Muita gente ainda tem dúvidas, né, sobre isso. Pois é só dormir mesmo? A anestesia é um grande mito, né? A anestesia também, as pessoas têm na cabeça, desistem de cirurgias muitas vezes porque medo, que acham que não vão acordar, que acham que aquilo é muito perigoso, né? É uma coisa mistificada. Então, isso vem de um passado, lógico que antigamente as coisas não eram tão fáceis como são hoje. Antigamente a gente tinha realmente grande dificuldade. Até na década de 60, e tem descrito em alguns livros nossos aqui, no hospital universitário, quem fazia as anestesias eram as freiras. As freiras com éter pingando numa máscara, que chamava máscara de Obedama, elas ficavam com uma máscara na mão e um terço na outra. Vocês imaginem como era a insegurança da coisa, era assim que funcionava. Mas isso aí é coisa do passado e hoje em dia a anestesia é um procedimento extremamente cirúrgico. O risco anestésico existe, mas ele é muito pequeno mesmo. Vocês vejam que enquanto a gente está aqui hoje, deve estar acontecendo em Natal pelo menos 400, 500 cirurgias. No Brasil inteiro, inúmeras cirurgias e raramente você vê um acidente. Mas como o avião, quando acontece ele é muito noticiado. Mas a grande verdade é que é um procedimento extremamente seguro hoje em dia. As drogas, elas estão mais modernas hoje? Muito por mais isso, modernas essa segurança? também. Principalmente os aparelhos, né? Os monitores. Antigamente, para você perceber que estava acontecendo algo, em algumas situações, você só podia saber disso depois que esse algo acontecia e já estava com algum tempo, né? Hoje em dia, os equipamentos fazem com que a gente saiba antes que as coisas aconteçam. Então, dificilmente vai acontecer algum problema se você tiver uma monitorização que, inclusive, é obrigatória pelas leis, pelo CFM. Se você tendo toda essa monitorização necessária, dificilmente vai passar batido. Aí é só o olho do anestesista. Doutor Sérgio, agora, a gente escolhe o nosso médico, a gente escolhe o cirurgião, mas o anestesista geralmente vem na equipe. Isso. Tem como ter um contato antes, que eu já ouvi falar também dessa questão da consulta com o anestesista? É regulamentado. Qual o objetivo dessa consulta? É bem interessante que o paciente procure o anestesista, geralmente da equipe. É melhor, às vezes eu entendo que melhor não recomendar, porque é uma equipe, e sendo uma equipe, melhor que essa equipe seja feita por pessoas que se conhecem, que já têm aquela rotina, que já têm o costume. Então, hoje em dia é regulamentado, inclusive é uma coisa que é recomendada, de que procure o anestesista antes, para ter uma consulta, para se inteirar, para tirar as dúvidas, porque existem muitos mitos, nós sabemos que as pessoas têm muitos medos, alguns reais, outros que poderiam ser facilmente quebrados com uma consulta pré-anestésica. E como é um médico, nada melhor do que você conhecê-lo, você tem o seu direito de conhecer a pessoa que vai promover uma alteração no seu organismo, uma coisa que vai levar você a uma situação que você se preocupa. Então, o ideal é que você conheça realmente e isso é regulamentado para isso. Faz diferença o anestesista que ele é especialista ali naquela equipe de cirurgia cardíaca ou da cirurgia plástica? Faz diferença. Tem uma especialidade, é diferente o tipo de anestesia? Todas as anestesias são diferentes, logicamente todos são capacitados para fazer todos esses tipos de cirurgia, mas se eles são daquela equipe, eles têm uma rotina, isso é uma coisa normal e natural, né? A mesma coisa que você tem um carro e você trocar de carro. Quando você troca de carro, você não conhece. Seu carro você conhece, sua casa você conhece. Então o anestesista ele gosta de estar com a sua equipe, ele já está acostumado com aquela rotina. Ele já gosta também muito de ficar no seu hospital, na sua sala, que ele sabe onde estão as coisas. Lógico que isso facilita muito você se sentir bem, você se sentir seguro quando você tem noção de onde estão as coisas. Se você muda de hospital desnecessariamente, não que ele não vá fazer o seu serviço, vai. Mas, logicamente, vai ser um pouco diferente. Às vezes ele precisa de uma coisa que ele já sabe onde está do lado direito, está do lado esquerdo. Não, ele não sabe, tem que pedir. Isso leva a atrasos e logicamente, numa situação de emergência, pode complicar um pouco mais. Quais são os principais medos dos pacientes quando a gente fala em anestesia? O principal medo é o medo de morrer, né? Não acordar, né? É a insegurança que a pessoa tem, porque... Lembrando que como um avião, muita gente tem medo do avião. Por quê? Porque ela acha o seguinte, se está lá em cima e o camarada disser, vai cair, ele não tem o que fazer. Né? A pessoa se sente melhor quando ela acha que estando acordada, ela pode correr. Então, ela acha que se está sob efeito de anestesia e acontecer alguma coisa, ela não tem defesa.
ela se sente muito indefesa. Então, realmente, o medo de morrer é o maior deles. Existe também um mito muito forte das anestesias tipo regionais, tipo raquianestesia, de que as pessoas tenham medo de ficarem aleijadas, paraplégicas. Isso também é um mito. Existem situações que podem levar à paraplegia, mas não da forma que a pessoa pensa, que por uma furada de agulha que vai passar pela medula e ela vai... Isso não existe. Isso é tudo mito. Primeiro, pela situação que não é possível no quadro técnico que vai ser feito. Segundo, porque o profissional que está lá é um profissional treinado, é um profissional capacitado, é um médico que tem uma pós-graduação em anestesiologia. Ele é uma pessoa que sabe o que está fazendo e já tornaria isso aí impossível. É isso que eu ia perguntar, que muita gente nem sabe que é um médico, né? Exatamente. É um médico com formação também, que tem a sua graduação e a sua pós-graduação, alguns até com outras especialidades, tipo dor, tipo UTI, que também vêm da anestesiologia. Doutor Sérgio, temos aqui algumas perguntas de telespectadores. A Luana Barreto, ela quer saber quais são os tipos de anestesia que existem. Bom, a anestesia ela pode ser geral, ela pode ser regional, que são os famosos bloqueios, que são o bloqueio peridural, o bloqueio da raquianestesia, o bloqueio do plexo braquial, que é para bloquear e anestesiar o braço. Existem os bloqueios de face, todos esses bloqueios, além do bloqueio local, normal, como é o caso do próprio bloqueio da raiz do dente, o bloqueio para se tirar uma unha, pequenos bloqueios, todos esses. Mas, na verdade, numa base são as anestesias regionais, né, que bloqueios regionais com anestésicos locais e as anestesias gerais. A Laura Souza, ela quer saber se existe algum teste para saber se ela é alérgica à anestesia ou não. Não existe nenhum teste e as medicações anestésicas muito raramente dão qualquer tipo de anafilaxia. E se tiver de acontecer, nenhum lugar seria melhor do que no centro cirúrgico para isso ocorrer. Alguns antibióticos e algumas outras drogas podem levar, geralmente a pessoa tem reações menores. Reações alérgicas ao ponto de isso levar a você temer uma anestesia também não faz sentido, não é necessário. Paulo Ricardo de Medeiros, ele falou que a mulher recebeu anestesia e teve parto normal. Como é possível? Existe uma anestesia para o parto normal? Claro, analgesia de parto, claro que existe. Então, no caso, não é uma anestesia? É uma anestesia feita em uma concentração menor. Por quê? Não é como a ráquia peridural que faz uma cesariana? Pode ser uma ráquia, pode ser uma peridural. As concentrações das drogas é que são diferentes. Porque uma mulher, para parir, ela precisa ter força muscular. E uma anestesia ráquia, quem já tomou uma dessas anestesias mais comuns para qualquer procedimento, sabe que perde totalmente essa força. Mas aquilo ali é por causa de concentração da droga. Existe como você bloquear fibras da dor sem bloquear as fibras motoras. São concentrações menores, porque as fibras da dor são menores do que as fibras motoras, que são mais grossas, elas precisam de maior concentração. Quando nós fazemos uma ráquia, normalmente, nós bloqueamos tudo. No caso de uma anestesia para um parto normal, nós fazemos com uma concentração menor. Então a paciente ela passa a sentir o tato, ela tem força motora, mas ela perde a sensação dolorosa, ou pelo menos grande parte desce. Senão o parto não poderia prosseguir. Mas existe e é um procedimento comum e muito agradável a todas as mães que se submetem. Que deve ser um alívio, né? Muitos já me chamaram de Jesus e outras coisas quando eu chego. Depois o senhor chegou, a coisa mudou para mim, estava tudo tão ruim, agora está tudo ótimo. Assim é muito bom parir. Eu já pari outra vez sem anestesia, é terrível. Agora sim pode parir várias vezes, não tem problema. Ótimo, então tá aí a diferença, né? Doutor Sérgio, só mais uma. É a Regina Trindade, lá de Maceió. Ela quer saber se a medicação diária dela pode interferir na anestesia. Se existem alguns fármacos que podem interferir. Pode sim, por isso é importante a visita pré-anestésica para esse conhecimento. E mesmo assim, que não tenha tido tempo, ocorreu e não deu tempo, o médico anestesista, ao chegar, ele vai perguntar com certeza tudo isso, quais são as medicações, porque existe uma série de medicações que podem interferir e podem levar a algum problema. Logicamente, ele conhece tudo isso, só precisa que o paciente não minta e refira exatamente o que está tomando. E algumas medicações podem até ser necessário ser suspensa a cirurgia por não ter sido avisado anteriormente que deveria ter sido suspenso. Então, assim, tá tomando alguma medicação, tem que falar, porque é a sua vida que tá ali, né? A sua vida, você pode realmente levar perigo, tanto pelas interações medicamentosas... Quais são as principais medicações? Não, isso não dá para citar aqui, são muitas coisas, né? Mas geralmente existem medicações que aumentam o risco de sangramento e muitas pessoas tomam e não sabem disso. Outras tomam, sabem, mas acham que como a cirurgia não tem nada a ver com aquilo. Esses anticoagulantes, eles não há necessidade de avisar
E há necessidade de avisar tudo isso. E outras medicações que levam a outros efeitos e outras interações com drogas anestésicas que é necessário saber. Assim como os hipertensivos, antihipertensivos, precisam ser avisados quais são, como está tomando, se tomou, se não tomou, se está fazendo efeito ou não está fazendo efeito. Muitas vezes você tomou um antihipertensivo, mas você continua com a pressão alta. Então isso tem que ser tudo montado, lógico, você tem que passar, dependendo da cirurgia também, por um cardiologista, que vai dar a opinião dele na parte dele, não na anestesia. Ele vai dizer, não, esse paciente ele é um paciente hipertenso, mas ele está tomando a medicação e está controlado. Isso é o que nos interessa, saber que ele é hipertenso e que ele está controlado. Ótimo. Doutor Sérgio, infelizmente o nosso tempo é curto, mas eu queria deixar aqui nossas câmeras abertas para você deixar aí mais uma mensagem para as pessoas que ainda sentem aquele receio, né, aquele medo na hora de ir para o centro cirúrgico e se submeter É importante saber que a anestesia é uma coisa bastante segura. Não tenham medo de anestesia. A anestesia hoje em dia, principalmente, nós temos equipamentos que nos conferem a capacidade de prever problemas, de que esses problemas não ocorram. Então, não vão deixar de fazer uma cirurgia que às vezes é muito necessário e que aí sim podem, não feitas, comprometer sua vida por causa disso. Podem ir que é tranquilo. Ótimo, muito obrigada e volte sempre aqui ao Viver Bem. Tá bom, obrigado a você. E agora a gente vai para um rápido intervalo e já já tem mais Viver Bem para você.